teste aqui aos irmãos que estão presentes. Os que estavam domingo à noite aqui, né? Façam um sinal assim, quem estava domingo à noite. Ok. Então, sobre o que o pastor pregou domingo à noite? Dei-lhe tempo para que você se arrependesse, né? Ou, no caso, a referência à personagem lá da carta, né? Dei-lhe tempo para que ela se arrependesse, mas ela não quis. O tema que nós escolhemos foi a paciência de Cristo diante dos nossos pecados. Qual foi o texto mesmo? Quero o endereço. Qual foi o texto? Acho que o irmão Antônio falou, né? Apocalipse 2. Apocalipse 2. Eu percebo a clara necessidade de ainda compartilhar com a Igreja do Senhor dentro deste assunto precioso, de grande valor espiritual para as nossas vidas. Só que nós não iremos usar o mesmo texto, né? Mas eu quero convidar os irmãos para irem comigo à carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 2. Nós temos uma parte desse capítulo que está intimamente ligado a tudo que nós compartilhamos no domingo à noite. O texto se relaciona bem a esse tema geral, a paciência de Cristo diante dos nossos pecados. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2. Os que encontraram, digam amém. Glória a Deus. Então, você deixe aí sua Bíblia aberta agora. Nós vamos aprender algumas lições preciosas para nós nessa noite. Mas para início aqui, deixa eu rapidamente compartilhar algo que ouvi de uma ovelha, né? Na verdade, uma adolescente preciosa do Senhor Jesus, ou para o Senhor Jesus. Conversando com ela e as irmãs, ela me fez uma pergunta que eu achei bem interessante. E depois eu fiquei meditando naquela pergunta. Ela disse: pastor, é errado nós sentirmos no coração o desejo de aceitarmos a Jesus Cristo novamente, todas as vezes que ouvimos a pregação da palavra de Deus? É errado sentirmos o desejo em nosso coração de, diante de um sermão, nós que um dia fizemos essa decisão, termos novamente esse desejo de aceitar a Cristo como nosso único Senhor e Salvador? E eu, olhando para ela ali, ou ouvindo ela ali, porque estava dirigindo, então não estava olhando para ela, mas ouvindo, respondi: minha irmã, eu creio que não existe um desejo mais nobre, um sentimento mais precioso do que este. Eu sei que já houve muitos sermões que eu preguei, que se eu pudesse pegar eles e colocar dentro de um saco, antes dos irmãos ouvirem,
e passar pelo menos uma semana trabalhando eles para depois pregar, eu faria isto. Mas eu também sou consciente de que já houve muitos sermões em que Deus usou minha vida para ministrar. E nessas ocasiões eu ficava pensando, Senhor, eu acho que se eu tivesse ali e eu não tivesse feito minha decisão por Cristo, nesse dia eu faria. Não devemos, de forma alguma, achar que nós levantamos a nossa mão, então não precisamos mais desse sentimento. Na verdade, nós precisamos sim. E quem deseja realmente a Cristo, quem deseja Cristo novamente, isso indica uma ação do Espírito no coração. Isso indica uma ação do Espírito no coração. Há muitas pessoas que elas parecem não terem passado pela experiência do novo nascimento, de uma conversão genuína. E elas, então, se tornaram meramente religiosas. Para elas, a vida cristã se limita apenas em transportar uma Bíblia e participar de reuniões culticas. Mas o coração delas não é tocado. Elas não choram diante da palavra do Senhor. Nem mesmo quando elas se ajoelham, ou nem mesmo quando elas se apresentam para orarem diante do Senhor, não há mais choro, não há mais quebrantamento. E essa é uma situação muito perigosa, porque quando o nosso coração está desta forma, possivelmente ele esteja enamorado com o mundo e com as coisas que o mundo oferece. Ele está desaquecido, ele está frio em relação ao reino de Deus, em relação às coisas de Deus. E isto é um sinal claro de alerta para nós. Não podemos ignorar isso. Então, achei maravilhosa a pergunta daquela irmã. Pastor, é errado sentirmos o desejo de entregar nossa vida para Jesus sempre que ouvimos a palavra do Senhor? Não. É muito bom. É algo nobre, é algo maravilhoso. Mas, lamentavelmente, há muitas pessoas que têm desprezado a paciência do Senhor, que têm desprezado a rica misericórdia do Senhor, que têm desprezado toda a generosidade e a riqueza da graça e da misericórdia do Senhor que foi derramada para conosco. E há muita gente correndo sério risco. Acompanhem comigo o que diz o texto bíblico da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, a partir do verso 4. Acompanhe aí. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Ou você despreza, ignorando que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Quando uma pessoa, ela se arrepende, quando ela ouve a mensagem do Evangelho e ela se arrepende, e ela vem aos prantos, aos pés do Senhor, aos pés da cruz, ela então se entrega, ela então recebe Cristo como seu Senhor e Salvador, ela confessa os seus pecados para Ele, ela pede perdão para Ele. Não há mérito nessa pessoa. Não há mérito, nenhum mérito dela. Assim como não houve nenhum mérito em nós. Porque, usado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo afirma aqui que é a bondade de Deus que conduz a pessoa para se arrepender.
o ser humano perdido em qualquer tipo de pecado, pois todo pecado causou separação entre Deus e o homem, do homem e Deus. Todo ser humano, separado da comunhão com Deus, para poder se arrepender, foi preciso a bondade de Deus o conduzir a isso. Bondade que se revela através do seu amor imerecido. Bondade que se revela através da sua graça, seu favor imerecido. Bondade que se manifesta por meio da sua compaixão, da sua misericórdia. Mas há muita gente desprezando isso. E achando que, não, é misericórdia infinita, é graça abundante, é compaixão que não tem fim. E aí vão vivendo de acordo com sua própria vontade, seguindo o seu próprio coração e desprezando as coisas de Deus, desprezando o reino de Deus, não realmente buscando ter prazer e alegria nas coisas de Deus. Deixa eu contar para os amados uma pequena ilustração. Eu não sei quantos dos irmãos aqui já tiveram a experiência de ficar dentro de uma canoa e ela está ali nas margens do rio ou do lago, especialmente nas margens de um lago fica melhor. Então, dentro de uma canoa, nas margens de um lago, e você está lá com mais uma pessoa, e você confia que a canoa ela está ancorada, mas de alguma forma, a pessoa que era para ter ancorado ela não ancorou, e ela está solta. E aí está soprando uma brisa bem suave, um vento bem calmo e tranquilo, e você está conversando ali num momento prazeroso com a pessoa, está completamente distraído. Ambos estão distraídos. E aquela canoa, ela vai se afastando lentamente, lentamente da margem, lentamente. E quando ambos se apercebem, ela já está no meio do lago, bem distante da margem, lugar de segurança. Há muita gente cuja vida espiritual está assim, na sua sonolência, lentamente se afastando, se afastando, se afastando. Lentamente se afastando da palavra, lentamente se afastando da oração, lentamente se afastando da comunhão. E quando então vier a despertar, está no meio de uma tempestade ou de uma tormenta. Que o Senhor use de compaixão, de graça e misericórdia, pois corações assim, corações impenitentes, são descritos como corações teimosos. Observe comigo o verso de número 5. Contudo, acompanhe, contudo. Vamos ler, tá? Eu gosto de ter a participação dos irmãos. Vamos ler, vamos juntos? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus, verso 6, Deus, vamos lá, retribuirá a cada um conforme o seu procedimento.
Todos nós que estamos aqui, nós temos a certeza de que amanhã, entre 6 da manhã e 7 horas, o sol irá nascer, correto? Sim ou não? Sim, porque se você não tiver essa certeza, então você vai estar morto, né? Então, se você vai estar vivo, então você tem essa certeza. Então, o sol irá nascer amanhã. Nós que estamos aqui, temos a certeza de que o inverno, aí por meados de novembro para dezembro, o inverno virá. Nós temos essa convicção. Temos essa convicção. Temos a certeza também de que, ao sairmos aqui, de alguma forma nós sentiremos o vento virá. Nós temos essas certezas, essas convicções. Alguns agricultores que estão aqui, estão trabalhando, preparando já o campo, para logo mais lançarem a semente. E eles têm a certeza de que essa semente irá nascer e irá produzir frutos. Meus amados irmãos, se nessas coisas tão simples nós temos certeza que elas virão, muito mais certeza nós devemos ter sobre o juízo que está por vir. Muito mais certeza do que o nascer do sol amanhã, o nascimento do sol amanhã, nós temos que ter em relação ao juízo que está por vir. O dia da manifestação da justa e suprema ira de Deus. Diz o texto bíblico, quando se revelará o seu justo julgamento, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Todo homem e toda mulher que tem um senso de justiça fica indignado diante das injustiças que estão presentes nesse mundo. Crianças sendo abandonadas, crianças sendo violentadas, famílias sendo destruídas, pessoas sendo condenadas inocentemente, enquanto que os verdadeiros culpados permanecem soltos. Injustiça e mais injustiça. Mas eu me conforto à luz da palavra de Deus e eu encho o meu coração, porque eu sei que quando o Senhor meu Deus se manifestar, quando Ele revelar toda a sua plena e perfeita justiça, não sobrará neste mundo um único milímetro quadrado de injustiça. Um único milímetro. Um único ato de injustiça. Tudo será punido justamente e perfeitamente. O verso 6 nos ensina que Ele retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Conforme o seu procedimento. Projete para nós o texto de Apocalipse 22:12. Acho que é Apocalipse 22:12. Eis que venho em breve. Vamos ler? Vamos juntos? Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Desde o dia em que colocamos nossos pés nesse mundo, ao dia em que nossos pés sairá dele para a sepultura. Retribuirá a cada um de acordo com o que fez. Qual será o resultado disso? Volte ao texto de Romanos capítulo 2.
verso 7. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Glória, honra e imortalidade terão como herança a vida eterna. Essa é a recompensa, esse é o galardão daqueles que, tendo entregue seus corações e suas vidas a Cristo, ou sua vida a Cristo, persiste, em outras palavras, persevera em servir o Senhor, persevera em andar no caminho do Senhor, persevera em viver para o Senhor neste mundo. Mas os que andam na contramão, eis o que lhes aguarda, verso 8. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Todo ser humano que pratica o mal, que pratica o pecado, então haverá tribulação e angústia. Muitas vezes nós estamos nos queixando da vida, murmurando, reclamando e se queixando. Porque isso, porque aquilo, porque... E por aí vai. Reclamamos todo o alfabeto, de A a Z, incluindo as letras que foram acrescentadas depois, né? W, Y e K, né? Ou K, W, Y. É o alfabeto todo, murmurando, reclamando e reclamando. Mas às vezes não fazemos uma sondagem de nós mesmos ou dos nossos próprios atos. Tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu e depois para o grego. Na verdade, o judeu aqui representava todo o povo de Deus. Os gregos aqui representavam os gentios. Nós somos gentios. Só abrindo um parênteses aqui. Se nós, ou quando nós, na verdade eu vou colocar assim, quando nós, por fraqueza ou por escolha, praticamos o mal, praticamos atos de uma vida incorreta, tenhamos certeza que a tribulação e a angústia que já está sobre a vida do ímpio também virá sobre a nossa vida. É o que o texto nos ensina. No verso 11 diz que em Deus não há parcialidade. Escolhamos o caminho da justiça, pois o verso 11, no verso 10 nos apresenta algo maravilhoso. Glória, glória, honra e paz para todo o que pratica o bem. Primeiro para o judeu e depois para o grego. Pastor, e se mesmo assim, embora eu entenda que viver desta forma, viver em justiça, em honra, seja o melhor, e se mesmo assim eu decidi experimentar o mundo, eu quero provar um pouco do mundo, saber como que ele é.
Aí você pode preparar e colocar uma manta sobre as costas. Porque certamente a disciplina espiritual chegará. Certamente. E se você se manter endurecido, se decidir mesmo diante da disciplina espiritual, se manter na teimosia, com o coração rebelde, porque achou bom e prazeroso as coisas que o mundo propôs e ofereceu, aí a situação se complicará terrivelmente e irreversivelmente. Para finalizar, coloque para nós o texto, Evangelho de João, capítulo 3, verso 36. Para finalizarmos nosso estudo dessa noite. Vamos juntos? Quem crer no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Quem crer no Filho tem a vida eterna. Você já parou um pouquinho para pensar sobre a vida eterna? Eu acredito que ter uma longa vida é algo bom. Eu acredito que ter uma vida longa é algo bom, irmã Lourdes. Por que eu acredito nisso? É porque ninguém quer morrer. Então, eu acredito que ter uma vida longa é algo bom. É evidente que, especialmente, quando esta vida é vivida em paz, na presença do Senhor. Então, viver aqui 60, 70, 80 anos, desfrutando de paz na presença do Senhor, é algo bom, maravilhoso. Como não será, ou quão grandioso e indescritível não será a vida eterna. Quando Deus, após ter enxugado dos olhos dos seus filhos toda lágrima, e ter consolado a todos eles, de todas as dores, de todas as lutas, de todas as provas, de todas as tribulações, e ter sarado a eles de todas as suas enfermidades, pois terão recebido um corpo santo, justo, puro e perfeito como o corpo dos anjos. E então, o Senhor resplandecendo sobre todos eles, passa-se um dia, passa-se uma semana, passa-se um mês, passa-se um ano, 10 anos, 20, 50 anos, passam-se 60 anos e não há temor nenhum da morte, porque a morte já não existe mais. Chegam-se então 100 anos, adorando, servindo ao Senhor, trabalhando para o Senhor. Teve algumas pessoas que ficaram tristes quando o pastor falou em trabalhando para o Senhor. Pastor, até no céu vai ter trabalho. Sim, vai ter trabalho. Porque aonde tem serviço, tem trabalho. Agora é claro que esse serviço ao Senhor na eternidade será infinitamente prazeroso quanto tudo o que lá desfrutaremos como filhos do Senhor, se permanecermos crendo no Filho de Deus. O contrário, o texto também explica, só restará a ira e o juízo eterno de Deus. A ira e o juízo eterno do Senhor. Quero convidá-los a colocarem-se em pé, nós vamos estar orando. E enquanto os irmãos se colocam em pé, nós temos rapidamente aqui um aviso comunicado a ser dado.
Deixa espelhado na tela, ou projetado para nós, segundo Colossenses 1:9. Perdão, é Tessalonicenses. Segundo Tessalonicenses 1:9. Ok. Atenção, mensageiras do Rei Jesus, né, e embaixadores do Rei Jesus. Começando, embaixadores do Rei Jesus. Nossos garotos aí, da idade de 9 anos até 16 anos, os nossos líderes, né, desse ministério, irmão Jean e irmão Jânio, estão convidando todos vocês, tá certo, para a retomada dos encontros dos embaixadores aqui nesse espaço aberto da nossa tenda. Então, você papai, você mamãe, envie o seu filho para participar desse momento, para ser instruído, para ouvir conselhos e orientações da parte do Senhor para a vida deles. As mensageiras do Rei Jesus também estarão se reunindo, as líderes, né, estarão se organizando para sábado agora estarem retomando as reuniões com as nossas mensageiras do Rei Jesus.